E gostaríamos de perguntar à deputada Inês, como líder, como porta-voz do partido Pessoas, Animais e Naturezas, que medidas, que formas ou medidas ou iniciativas que possam ser simples poderíamos tomar neste ano para poder preservar o meio ambiente? Bom, antes de mais, desejar um bom ano e que neste ano de 2024 possamos reforçar o nosso compromisso com a sustentabilidade e com a proteção ambiental, porque quando falamos em proteger a natureza, em conservar os ecossistemas e em proteger também os países que de forma mais vulnerável vão ser afetados pelas alterações climáticas, estamos a falar de proteger as pessoas e também os animais que fazem parte deste ecossistema e desta biodiversidade. E muito se tem falado na COP, e eu sei que também a Angola fez-se representar não só pela sua juventude, mas por diferentes embaixadores nesta matéria. Não nos podemos esquecer que, sendo também uma área que vai ser afetada, em particular o Sul, pelas alterações climáticas, há medidas que são fundamentais e que o PAN tem procurado promover, em particular em Portugal, que se prende com a gestão da própria água. A água, como é um bem escasso e que sabemos que tanta falta está a fazer em vários países, em particular os mais afetados pela crise climática, é fundamental que se consiga implementar algo que fizemos aprovar nesta legislatura, que está agora aqui a terminar no nosso país, que é qualquer produção que tenha que ser instalada, qualquer utilização dos solos, ser pensada a 50 anos. Não podemos pensar apenas no amanhã, temos que pensar nas futuras gerações e pensar de que forma é que vamos fazer uma utilização responsável da água, dos solos, sem químicos, sem pesticidas, mas também se aquele espaço é ou não adequado para este uso. E depois outra problemática também, que sabemos que afeta muito também determinados países, tem a ver depois com o consumo no nosso dia-a-dia, do ponto de vista dos nossos hábitos. A questão da moda, por exemplo, e a questão dos tecidos dos desperdícios que existe na moda, que está neste momento a atingir um patamar de insustentabilidade, é um problema e um flagelo que tem que ser toda a comunidade internacional convocada, porque sabemos que não podemos estar a sobrecarregar países que não têm sequer responsabilidade por esta pegada ecológica, a serem utilizados como aterros e como, basicamente, para receber depósitos da roupa que não é utilizada e destes subprodutos que depois acabam por não entrar no mercado. E, nesse sentido, o PAN propôs que fosse criada uma cadeia, um fluxo de resíduos para o reaproveitamento destes tecidos, que hoje, inclusivamente, podem ser utilizados para fazer tijolos. Portanto, a economia circular e a promoção do ponto de vista do ambiente e o reaproveitamento de tudo aquilo que possam ser materiais são elementos fundamentais para termos um ambiente mais sustentável do ponto de vista do nosso cotidiano. E isto passa pelas reparações, passa pelo reaproveitamento e dimensões tão simples que se perderam com esta voracidade com que vamos comprando e desperdiçando os bens, desde os equipamentos eletrónicos à roupa, a tantas outras dimensões da nossa vida, mas que têm uma pegada ecológica muito significativa nos oceanos, mas também ao nível terrestre. E não posso depois deixar de referir que é a preservação dos ecossistemas, das espécies que estão cada vez mais em via de extinção, garantir que não apenas mitigamos, que não diminuímos apenas os efeitos das alterações climáticas, mas que conservamos os habitats e que os países que estão a conservar e que têm uma fauna protegida e que têm, de facto, projetos que de alguma forma possam ser encorajadores para contribuir para melhorar a estabilidade climática, têm que ser recompensados e remunerados. E é por isso que quando às vezes ouvimos falar até na COP, e recentemente isso é sempre muito falado, até nesta última COP28, na questão do pagamento, do princípio do poluidor-pagador, nós temos que entrar aqui também num outro tipo de pagamento, que é o dos serviços de ecossistemas. E compensar estes países, compensar, de facto, quem tem boas práticas, projetos inovadores, projetos de sustentabilidade, para garantir que esta participação comunitária, esta participação nestes projetos tem, de facto, um impacto a nível global, porque temos que pensar e atuar local, como bem sabemos, para podermos depois contribuir com os vários pontos de esperança pelo planeta naquilo que são estes projetos mais inspiradores e inovadores. Portanto, há de facto aqui várias medidas do ponto de vista ambiental, mas e sabemos que nas grandes áreas metropolitanas, os transportes públicos, a diminuição dos combustíveis fósseis são um desafio, mas neste momento a conservação e a preservação do planeta tal como o conhecemos, para continuarmos a ter um planeta mais vivo e sustentável, é talvez um dos maiores desafios que temos pela frente. Isso exige, doutora Inês Sousa Real, existe uma mudança drástica naquilo que é o nosso estilo de vida
relativamente à alimentação, poderá também afetar a forma como nós nos alimentamos, essa forma de queremos preservar o nosso próprio meio ambiente? Também, sem dúvida, porque neste momento, e isso tem sido muito esquecido até nas próprias cimeiras sobre o clima, tem-se falado muito sobre os combustíveis fósseis e pouco sobre a agricultura. A agricultura sustentável, de precisão, uma agricultura que possa fazer uma adequada utilização dos solos e que não seja intensiva e super intensiva, é absolutamente fundamental, porque não nos podemos esquecer do impacto que está a ter a agricultura intensiva em alguns países, e de facto isso está de alguma forma a contribuir com uma pegada carbónica muito relevante. Depois a própria pecuária. A pecuária é no fundo, e perdoem-me aqui a expressão, a grande vaca na sala e não o elefante na sala, porque queremos o elefante na savana e protegido, mas de facto não se tem falado da pecuária e das emissões que isso provoca, a mudança dos consumos alimentares e a procura também do consumo de carne em países em que antes não era tão exacerbado esse consumo, ou neste caso, a própria industrialização do consumo de carne não estava tão exacerbada como existe, nomeadamente a nível, sobretudo agora, das grandes potências, basta olharmos para países como a China, temos que, de facto, apostar numa alternativa mais vegetal, nas leguminosas, mas, acima de tudo, garantir que temos mais uma preservação e uma aposta na agricultura tradicional, nas boas práticas, também no pousio e no descanso dos solos, que é algo que todos nós aprendemos na escola e que parece que quando chegamos à idade adulta nos esquecemos, sobretudo quando falamos em economia, e colocar este chavão da economia verde aplicado à agricultura também, à forma como nos alimentamos. Seja por uma questão de bem-estar animal, que para o PAN também é uma questão muito cara, porque a industrialização e as explorações pecuárias põem em causa, de facto, o bem-estar animal, seja pela pegada ambiental que deixam, mas também pela saúde humana, e a pandemia demonstrou-nos isso, que a saúde humana, a do planeta e dos animais é uma só saúde. Depois, por outro lado, seja também porque, se nós não apostarmos numa economia verde, que preserve aquilo que é o nosso património, até biodiverso do ponto de vista do uso das sementes, da utilização dos solos, das boas práticas, não vamos ter alimentação no futuro para toda a população. Não vamos ter uma agricultura sustentável, nem uma utilização com a escassez da água, que infelizmente é um problema que atinge vários países, e aqui de facto sabemos que é um problema comum. Temos que efetivamente apostar naquilo que é a agricultura de precisão e na economia verde e incentivar quem tem boas práticas, as empresas que têm boas práticas através, no caso da União Europeia, através da Política Agrícola Comum, mas também através da cooperação e através do investimento que é feito por países, quer como Portugal, quer também depois ao nível da União Europeia, nos projetos de cooperação internacional que têm, apostar também naquilo que é o investimento em empresas que, do ponto de vista social e ambiental, tenham as melhores práticas, porque não podemos continuar a recompensar aqueles que mais poluem e mais lucram à conta da destruição e da poluição do planeta, mas também do bem-estar animal. E, portanto, a agricultura é, sem dúvida, um dos grandes desafios. Precisamos de uma agricultura de precisão, com melhor utilização dos solos e da água, mas, acima de tudo, com a recuperação de técnicas tradicionais que se têm vindo a perder, porque não podemos, pela nossa saúde e pela saúde do planeta, não podemos continuar a consumir desmesuradamente da forma como temos vindo a fazê-lo, porque é absolutamente insustentável. Falando agora da imigração, há uma curiosidade muito grande por parte dos angolanos em querer saber o posicionamento do PAN relativamente à imigração. Realizar-se-ão eleições no dia 10 de março em Portugal, há um crescimento substancial daquilo que são chamados os populismos em Portugal, os extremismos, e o PAN manifestou alguma disponibilidade de se aliar a um futuro governo do PSD ou a um futuro governo do PS, e nós gostaríamos de saber qual será o posicionamento do PAN relativamente à imigração e, mais concreto, à imigração angolana, porque é o destino de eleição dos angolanos. Os angolanos que saem de Angola escolhem, muitos deles, ir viver para Portugal, e há alguma incerteza relativamente às políticas que serão adotadas pelo novo governo saído das eleições de 10 de março. Gostaria de perguntar à doutora Inês de Sousa Real qual é que é o posicionamento do seu partido relativamente à imigração. Bom, antes de mais, deixar bastante claro que o PAN, como uma força política útil e responsável que é, tendo mais força no próximo dia 10 de março, recuperando um grupo parlamentar, conseguirá fazer avançar as suas causas de uma forma muito
mais significativa. E, portanto, porque temos sido o partido da oposição, que mesmo querendo apenas uma deputada única na Assembleia da República, neste caso eu própria, temos conseguido fazer aprovar mais medidas, e medidas que têm impacto direto na vida das pessoas, quer do ponto de vista fiscal, quer nas alterações climáticas, na proteção animal, entre tantas outras. Mas no próximo dia 10 de março há algo que podem contar, que é de facto com a responsabilidade do PAN para demonstrar que o país não precisa de soluções governativas que passem por alianças com a extrema-direita ou alianças com partidos que não estão no espectro democrático e que não respeitam os direitos humanos e que de forma populista têm cavalgado não só o medo e a insegurança que os conflitos têm trazido, nomeadamente os conflitos armados em vários pontos do têm trazido para os vários países, e nesse sentido nós temos a consciência de que a imigração é um elemento fundamental para o desenvolvimento do nosso país. Temos que o fazer de forma integrada. É fundamental que as pessoas possam ser integradas na comunidade, que tenham acesso ao emprego, que tenham acesso à aprendizagem. No caso da comunidade angolana, nós temos a facilidade da língua e a proximidade dos países da CPLP, portanto traz-nos aqui desafios que não nos traz em relação a outras comunidades. Mas quando pensamos nas questões da imigração, devemos pensá-las como um todo, evidentemente, e pensar naquilo que tem que ser políticas de integração, de formação profissional, de aprendizagem da língua, para que efetivamente as pessoas possam, quando procuram uma vida melhor e mais segura no nosso país, para que o possam fazer numa perspectiva de integração e não numa perspectiva de chegarem a um país onde depois também não têm condições dignas para viver. Até porque nós não nos podemos esquecer do contributo que os imigrantes têm dado para Portugal, quer ao nível daquilo que é o contributo para a segurança social com a sua empregabilidade, quer do ponto de vista demográfico. Portugal tem um problema também demográfico da pirâmide, temos uma população muito envelhecida, mas no caso dos nossos países irmãos da comunidade da CPLP, nomeadamente também os imigrantes angolanos, nós sabemos que é uma comunidade que está plenamente integrada no nosso país, sabemos que fazem parte daquilo que é o dinamismo e desenvolvimento socioeconómico e, portanto, é fundamental garantirmos, apesar de é uma comunidade que tem aumentado até nos últimos 10 anos, falamos neste momento de mais de 30 mil cidadãos angolanos que estão a viver e que têm neste momento a possibilidade de passar por Portugal, em termos de residência, porque é uma das 5 primeiras nacionalidades, inclusivamente das mais representativas no nosso país, mas para isso é fundamental que nós possamos garantir que as pessoas, quando vêm à procura de uma oportunidade de vida melhor, que conseguem efetivamente tê-la. Essa garantia que menciona é estabelecimento de cotas. De que forma é que acha que poderá ser estabelecida essa garantia que o PAN preconiza? Há uma mudança que, a nosso entender, já ocorreu e que pode, de facto, facilitar do ponto de vista da segurança de quem procura o nosso país, que tinha a ver com a obtenção dos vistos de trabalho. E a questão da obtenção e dos procedimentos para estar no nosso país do ponto de vista laboral são fundamentais para que as pessoas não fiquem numa incerteza e tínhamos pessoas que vinham para o nosso país e que estavam mais de um ano para a obtenção da regularização da sua situação, o que as deixava de alguma forma à mercê depois de redes de tráfico ilegal, de uma insegurança laboral também incompreensível, do ponto de vista da saúde a mesma coisa, e portanto a mudança do ponto de vista legislativo para que exista uma maior segurança do ponto de vista da vinda para o país com a obtenção do visto de trabalho e enquanto estão à espera do visto poderem ter de facto um visto provisório, esta mudança foi uma mudança muito reivindicada pelas associações que apoiavam os imigrantes e a comunidade de imigrantes em Portugal e que nos parece que faz todo o sentido do ponto de vista da integração. Depois não nos podemos esquecer que, mais do que as cotas, porque parece-nos que nós não nos podemos esquecer que Portugal foi um país aberto ao mundo, nós somos um país também nós próprios de imigrantes e, portanto, nós não podemos querer aplicar aos outros aquilo que não gostaríamos de ver, por exemplo, em países agora recentemente como a França, que fizeram alterações muito profundas na legislação e que puseram inclusivamente até em causa a continuidade dos estudos dos jovens filhos dos nossos imigrantes em França, no ensino superior, por exemplo, dos jovens da comunidade portuguesa. Não nos podemos esquecer que não podemos ter portugueses pelo mundo e sujeitos a medidas com as quais não concordamos e depois olhar para o nosso país e quererem pôr as mesmas medidas. Portanto, parece-nos que isto é uma clara contradição de quem tem cavalgado a onda do populismo e do medo ao invés de pugnar por uma integração, mas aquilo que temos que olhar é efetivamente perceber quais os mecanismos que estão a falhar nos procedimentos da regularização de quem vem à procura de uma oportunidade de trabalho para Portugal,
quais os procedimentos depois a nível de integração laboral, ou até mesmo se houver dificuldades em relação à questão da língua, porque refiro, apesar da comunidade angolana estar efetivamente nos 5, em termos do ponto de vista da nacionalidade, daquilo que é a procura maior no nosso país, temos também situações de imigração, como é o caso de quem vem do Bangladesh ou do Nepal, em que efetivamente temos dificuldades de integração muito mais expressiva. Mas também temos aqui em Portugal uma faixa muito jovem, do ponto de vista estudantil. E naquilo que diz respeito aos jovens que vêm estudar para Portugal, para o nosso país, à procura de uma oportunidade de formação, aqui, da perspectiva social para o PAN, é fundamental nós termos medidas de apoio social que garantam oportunidades de estudo e de apoio que são transversais a toda a comunidade educativa, porque fez agora 4 anos da pandemia, a pandemia veio evidenciar fragilidades que o sistema, nomeadamente o ensino superior, tinha no nosso país, em particular para os alunos mais vulneráveis, mas sobretudo para os alunos estrangeiros, e isso era não só ao nível da saúde mental, dos apoios para o alojamento estudantil e até mesmo para a alimentação. E nós temos nos batido para que existam escalões sociais também ao nível do ensino superior, tal como acontece no ensino básico, para garantirmos que os estudantes não deixam de ter uma rede de apoio quando estão no nosso país. E nesse sentido, parece-nos que quem vem, os jovens que vêm e procuram também aqui a sua oportunidade de formação, de estudo, seja para um dia regressarem ao seu país de origem e poderem também ser um ativo do ponto de vista do conhecimento, do desenvolvimento e da investigação, seja para depois continuarem com uma vida profissional em Portugal, aproveitar todo este talento, mas acima de tudo dar condições de integração para que possam prosseguir também aqui os seus estudos. E, portanto, as nossas preocupações prendem-se muito mais com a cooperação e com a integração do que com soluções que nos parecem que são soluções que não resolvem a questão de fundo, como é o caso das cotas, porque temos uma visão de facto de cooperação e de cidadania do mundo, porque nós somos cidadãos, os próprios portugueses são cidadãos do mundo e, portanto, não podemos ter um legado de história como o que temos e não temos também um país de braços abertos com responsabilidade, como é evidente, com regulamentação naquilo que tem a ver com a integração, mas sem estarmos aqui a entrar numa onda de temor ou de medo a ser incutida nas pessoas. Doutora Inês Sousa Real, muito obrigado por ter estado no IN. Votos de um bom ano para si. Muito obrigada, foi um gosto e até uma próxima. Obrigada.